Capítulo 10. Mudada. A campainha tocou, anunciando mais um visitante na loja de conveniência. Entrei cheia de culpa e afundei a cabeça atrás de uma prateleira de mercadorias que estávamos examinando. Pare de agir como uma criminosa, aconselhou Melanie. Não estou agindo, repliquei sucintamente. As palmas de minhas mãos estavam frias, sob o delgado lustro de suor, embora o lugar estivesse um tanto quente. As janelas amplas deixavam entrar sol em demasia, para que o aparelho de ar-condicionado barulhento e sobrecarregado pudesse dar conta. Qual deles? Perguntei com urgência. O maior, disse-me ela. Peguei o maior dos 2 pacotes disponíveis, uma bolsa de lona que definitivamente parecia ser capaz de carregar mais coisas do que eu poderia carregar. Então me encaminhei para onde as garrafas de água estavam expostas. Nós podemos levar 3 garrafas de 4 litros, decidiu ela. Isso nos dá 3 dias para encontrá-los. Respirei fundo, tentando dizer a mim mesma que não iria continuar com aquilo, que estava simplesmente tentando obter mais coordenadas dela, que isso era tudo. Quando tivesse a história toda, eu encontraria alguém. Outro buscador, talvez, um menos repulsivo do que fora designada para mim, e passaria as informações. Eu estava apenas sendo conscienciosa, prometi a mim mesma. Minha canhesta tentativa de mentir para mim mesma foi tão patética que Melanie não lhe prestou a menor atenção. Não sentiu nenhuma preocupação. Deve ser tarde demais para mim, conforme advertira a buscadora. Talvez eu devesse ter tomado um avião. Tarde demais? Bem que eu queria, rosnou Melanie. Não posso obrigar você a fazer nada que não queira fazer. Não posso sequer levantar minha mão. O pensamento dela era um lamento de frustração. Olhei para minha mão, apoiada na cintura, em vez de apanhando a água como ela queria tanto fazer. Pude sentir a impaciência dela, seu desejo quase desesperado de estar a caminho. Em fuga outra vez, como se minha existência não fosse mais que uma curta interrupção, uma temporada perdida que agora ela deixava para trás. Ela deu o equivalente mental a uma fungada, à ideia, e tratou de voltar aos negócios. Qual é? Instou ela. Vamos embora de uma vez. Já vai escurecer. Com um suspiro, peguei a maior embalagem de garrafas d'água na prateleira. Ela quase caiu no chão antes de eu segurá-la, contra a beirada de uma prateleira mais baixa. Meus braços pareciam ter quase saltado das articulações. Está brincando comigo, exclamei em voz alta. Calhe essa boca. Perdão? Perguntou um homem pequeno e curvado, o outro cliente, no final do corredor. Nada, resmunguei, sem olhar para ele. É mais pesada que eu esperava. Quer uma ajuda? Ofereceu ele. Não, não, respondi apressada. Vou pegar a menor. Ele retornou à escolha de batatas fritas. Não, não vai, garantiu-me Melanie. Já carreguei coisas mais pesadas que isso. Você nos deixou completamente molengas, peregrina, acrescentou ela irritada. Sinto muito, respondi distraída, estupefata de ela ter usado meu nome pela primeira vez. Use as pernas para ajudar. Lutei com a embalagem de garrafas d'água, imaginando até onde seria possível esperar que eu carregasse aquilo. Consegui chegar à caixa na frente da loja, pelo menos. Com grande alívio, apoiei o peso no balcão. Coloquei a bolsa em cima da embalagem e então acrescentei uma caixa de barras de granola, um pacote de donuts recheados e um saco de fritas da estante mais próxima. A água é mais importante que comida no deserto e não podemos carregar mais que isso. Estou com fome, interrompi, e isso aqui é leve. As costas são suas, suponho, disse ela de má vontade, então ordenou. Pegue um mapa. Coloquei o que ela queria, um mapa topográfico da região com o resto das coisas no balcão. Não mais que um acessório na charada dela. O caixa, um homem de cabelos brancos e sorriso bem disposto, escaneou os códigos de barra. Fazendo uma caminhada, perguntou amavelmente. A montanha é muito bonita.
O começo da trilha é logo ali, disse, indicando com um gesto. Eu vou encontrá-lo, prometi rapidamente, pegando o fardo pesado e mal equilibrando de volta no balcão. Melhor partir antes de escurecer, querida, se não quiser se perder. Eu vou. Melanie tinha pensamentos sulfurosos sobre o amável senhor. Ele está sendo simpático e está sinceramente preocupado com meu bem-estar, lembrei a ela. Vocês são todos de arrepiar, disse ela acidamente. Ninguém nunca lhe disse para não falar com estranhos? Senti uma pequena pontada de culpa ao responder. Não há estranhos entre os da nossa espécie. Não consigo me habituar a não pagar as coisas, disse ela, mudando de assunto. Para que escanear então? Inventário, é claro. Ele não precisa saber tudo o que pegamos para poder encomendar mais. Além disso, para que dinheiro quando todos são perfeitamente honestos? Fiz uma pausa, sentindo culpa outra vez. E tão fortemente que era dor de verdade. Todos, menos eu, claro. Espantada, Melanie evitou meus sentimentos, preocupada com a profundidade deles, receosa de que pudessem me fazer mudar de ideia. Em vez disso, ela se concentrou em seu desejo violento de estar longe dali, de manter-se em movimento rumo a seu objetivo. A ansiedade dela vazou para mim e andei mais rápido. Levei o pacote até o carro e coloquei-o no chão, ao lado da porta do passageiro. Permita-me ajudá-la com isso. Dei um salto e vi outro homem da loja, um saco plástico na mão, de pé ao meu lado. Ah, obrigada, consegui dizer finalmente, o pulso estrondeando em meus ouvidos. Nós esperamos, Melanie tensa como se fosse correr, enquanto ele colocava nossas aquisições no carro. Não há nada a temer, ele está sendo gentil também. Ela continuou a vigiá-lo desconfiada. Obrigada, disse outra vez quando ele fechou a porta. O prazer foi meu. Ele andou para seu próprio carro sem dar uma olhadela para trás. Sentei no meu lugar e agarrei um saco de fritas. Olhe o mapa, disse ela. Espere até ele sumir de vista. Ninguém está nos olhando, afiancei-lhe, com um suspiro. Porém, desdobrei o mapa e comi com apenas uma das mãos. Provavelmente, ter alguma noção de para onde estávamos indo era uma boa ideia. Para onde estamos indo? Perguntei. Achamos o ponto de partida. E agora? Olhe em volta, comandou ela. Se não o virmos aqui, vamos tentar o lado sul do pico. Olhar o quê? Ela pôs a imagem memorizada diante de mim. Uma linha desigual em zigue-zague. 4 zigue-zagues fechados e íngremes. O quinto ponto, estranhamente brusco, como se estivesse partido. Agora que eu vi como devia, uma cadeia dentada de picos montanhosos pontudos, o quinto parecendo partido. Examinei a linha do horizonte do leste para o oeste, de frente para o norte. Era muito fácil ter impressão de falso, como eu só tivesse composto a imagem depois de ter visto a silhueta da montanha que criou a linha do horizonte ao norte. É isso. Melanie quase cantou em seu entusiasmo. Vamos. Ela me queria fora do carro, a pé, andando. Balancei a cabeça, inclinando-me sobre o mapa mais uma vez. A cadeia montanhosa estava tão longe que não dava para supor qual era a distância que a separava de nós. De jeito nenhum eu ia sair andando naquele estacionamento no vazio do deserto, salvo se não estivesse outra opção. Sejamos racionais, sugeri, percorrendo um risco tênue no mapa com o dedo. Uma estrada sem nome, que dava na autoestrada poucos quilômetros a leste e depois continuava na direção geral da cadeia. Certamente, concordou ela indulgente. Quanto mais rápido, melhor. Foi fácil encontrarmos a estrada sem asfalto. Era apenas uma pálida cicatriz de terra plana, através de arbustos esparsos, e mal tinha largura suficiente para um veículo. Eu tive a sensação de que a estrada estaria recoberta se fosse numa região diferente.
Um lugar com vegetação mais vital, diferente das plantas do deserto que necessitavam de décadas para se recuperarem de tal agressão. Uma corrente enferrujada esticada cruzava a estrada, aparafusada num poste de madeira de um lado e enlaçada frouxa em volta de outro poste do outro. Eu andei rápido, soltei a corrente e amontoei-a na base do primeiro poste. Depois corri de volta para meu carro ligado, torcendo para que ninguém passasse e parasse para oferecer ajuda. A autoestrada continuou sem movimento enquanto eu entrava com o carro na estrada de terra e corria de volta para recolocar a corrente. Nós duas relaxamos quando o asfalto desapareceu atrás de nós. Fiquei satisfeita de que aparentemente não restasse ninguém para quem eu tivesse de mentir, fosse com palavras ou pelo silêncio. Sozinha eu me sentia menos como uma renegada. Melanie estava perfeitamente em casa aqui no meio do nada. Ela sabia o nome de todas as plantas espinhosas à nossa volta. Sussurrou seus nomes para si mesma, cumprimentando-as como velhas amigas. Creosoto, ocotilo, cibola, nopal, prosópis. Longe da autoestrada, das armadilhas da civilização, o deserto pareceu ganhar vida para Melanie, embora apreciasse a velocidade do carro aos solavancos. Nosso carro não tinha a altura de suspensão necessária para aquela viagem em estrada de terra, conforme me lembravam os impactos de cada buraco. Ela estava ansiosa para estar sobre os próprios pés, a andar a passos largos na segurança do deserto escaldante. Provavelmente teríamos de andar, e num futuro próximo demais para o meu gosto. Mas quando essa hora chegasse, duvido que isso a satisfizesse. Eu podia sentir o desejo genuíno abaixo da superfície. Liberdade. Mover seu corpo no ritmo familiar de sua passada longa, somente com sua vontade como guia. Por um momento me permiti ver a prisão que a vida era sem um corpo. Ser levado dentro de um deles, mas incapaz de influenciar a forma à sua volta. Estar preso, não ter escolhas. Estremeci e concentrei-me novamente na estrada tosca, tentando afastar a mistura de piedade e horror. Nenhum outro hospedeiro tinha me feito sentir tanta culpa pelo que eu era. É claro, nenhum dos outros tinha ficado em pé para reclamar da situação. O sol estava perto dos cumes das montanhas quando tivemos nosso primeiro desacordo. As longas sombras criavam formas estranhas através da estrada, tornando mais difícil evitar pedras e crateras. Lá está! Exultou Melanie quando vimos outra formação mais a leste. Uma onda suave interrompida por um pico repentino que apontava um dedo delgado e longo contra o céu. Ela era totalmente favorável a virar e entrar imediatamente no mato, independentemente das consequências disso para o carro. Talvez seja melhor a gente fazer o caminho todo até o primeiro marco, ressaltei. A pequena estrada de terra continuava a serpentear numa direção mais ou menos reta, e eu estava apavorada de deixá-la. De que outro modo eu acharia meu caminho de volta para a civilização? Eu não ia voltar? Imaginei a buscadora bem naquele momento, quando o sol tocava a oeste a linha escura em zigue-zague no horizonte. O que ela pensaria quando eu não chegasse a Tucson? Um espanto de divertimento me fez soltar uma gargalhada. Melanie também gostou da imagem da buscadora furiosamente irritada. Quanto tempo ela levaria para voltar a San Diego, a fim de verificar se tudo não tinha sido uma manobra para livrar-me dela? E que providências tomaria quando não estivesse lá? Quando não estivesse em parte alguma? Eu só não conseguia imaginar muito claramente como eu estaria àquela altura. Olhe, um leito seco. É largo bastante para o carro. Vamos segui-lo, insistiu Melanie. Não tenho certeza se já devemos tomar esse caminho. Logo vai estar escuro e vamos ter que parar. Você está perdendo tempo. Ela gritava silenciosamente em sua frustração. Ou economizando tempo, se eu estiver certa. Além disso, é o meu tempo, não é?
Ela não respondeu em palavras. Pareceu estender-se dentro de minha mente, agarrando-se ao leito conveniente. Sou eu quem está fazendo isso, então vou fazê-la a meu modo. Melanie encolerizou-se, muda em resposta. Por que não me mostra o resto das linhas? Sugeri. Poderíamos perceber se algo ficar visível antes do anoitecer. Não, respondeu ela rispidamente. Esta parte eu vou fazer a meu modo. Você está sendo infantil. Mais uma vez ela recusou-se a responder. Continuei rumo aos 4 picos íngremes e ela ficou zangada. Quando o sol desapareceu atrás das montanhas, a noite banhou a paisagem abruptamente. Um minuto, o deserto estava alaranjado de cor do poente, e então estava negro. Diminuí a velocidade, minha mão apalpando o painel, a cata do botão dos faróis. Ficou maluca? Perguntou Melanie com raiva. Tem alguma ideia de quanto os faróis são visíveis aqui? Com certeza alguém vai nos ver. O que a gente faz então? Reza para os assentos reclinarem. Deixei o motor em um ponto morto enquanto pensava em opções, além de dormir no carro, cercado pelo vazio negro da noite desértica. Melanie esperou pacientemente, sabendo que eu não ia encontrar nenhuma. Isso é uma loucura e você sabe, disse-lhe, pondo o carro em posição de estacionamento e tirando as chaves da ignição. Tudo, a coisa toda. Não pode haver ninguém por aqui. Não vamos achar nada. E vamos nos perder tentando irremediavelmente. Tive um juízo abstrato do perigo físico que havia no que estávamos planejando. Sair por aí no calor sem nenhum plano alternativo, nenhum caminho de volta. Eu sabia que Melanie entendia o perigo muito mais claramente, mas ela guardou as particularidades para si. Ela não respondeu às minhas censuras. Nenhum daqueles problemas a incomodava. Eu podia ver que ela preferiria perambular sozinha no deserto pelo resto de sua vida a voltar à vida que eu tinha antes. Mesmo sem a ameaça da buscadora, aquilo era preferível a ela. Reclinei o assento do banco até onde a trava permitia. Não chegou nem perto de deitado bastante para ser confortável. Duvidei que fosse capaz de dormir, mas havia tantas coisas em que não estava me permitindo pensar que minha mente estava vazia e desinteressante. Melanie ficou em silêncio também. Fechei os olhos, descobrindo a pouca diferença entre as minhas pálpebras fechadas e a noite sem lua, e fui levada pela inconsciência com uma facilidade inesperada. Capítulo 11. Desidratada. Certo. Você tem razão, disse em voz alta. Não havia ninguém à minha volta para escutar-me. Melanie não estava dizendo, eu lhe disse. Não com tantas palavras, mas eu podia sentir a acusação no silêncio dela. Eu continuava contrária a deixar o carro, embora ele fosse inútil para mim agora. Quando a gasolina acabou, deixei-o seguir adiante com o impulso restante até ele cair de frente numa vala rasa. Um regato volumoso cortado pelas últimas grandes chuvas. Eu estava olhando fixamente a vasta planície desocupada pelo para-brisa e senti meu estômago revirar em pânico. Temos que andar, peregrina. Só vai ficar mais quente. Se eu não tivesse desperdiçado mais de 1/4 de tanque de gasolina, insistindo em chegar bem ao pé do segundo marco, só para descobrir que o terceiro dele não era mais visível daquele ponto e ter de dar a volta e retornar, teríamos chegado bem mais longe nesse leito seco, bem mais perto de nosso objetivo seguinte. Graças a mim, íamos ter que viajar a pé agora. Coloquei a água na bolsa, uma garrafa de cada vez, meus gestos desnecessariamente deliberados. Acrescentei as barras restantes de granola com a mesma lentidão. O tempo todo, Melanie desejou ansiosamente que eu me apressasse. A impaciência dela tornava difícil pensar, concentrar-se no que quer que fosse, como no que iria acontecer conosco. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, entoou ela, monotonamente, até eu sair duro e desajeitado do carro.
Minhas costas pulsaram quando me estiquei. Estava doendo por eu ter dormido toda retorcida na noite anterior, não pelo peso do fardo. O pacote não era tão pesado quando usei meus ombros para levantá-lo. Agora, cubra o carro, instruiu ela, imaginando-me cortando galhos espinhosos dos arbustos de creosotos e palos verdes, próximos, e arranjando-os sobre a carroceria prateada do automóvel. Por quê? O tom dela deixou implícito que eu era completamente estúpida por não entender. Para ninguém nos achar. Mas e se eu quiser ser achada? E se não haver nada aqui além de calor e terra? A gente não tem jeito nenhum de voltar para casa. Para casa? Questionou ela, jogando imagens desoladas na minha cara. Um apartamento vazio em São Diego, a mais detestável expressão da buscadora, o ponto que marcava Tucson no mapa, um rápido e um feliz flash do cânion vermelho que escorregou por acidente. Onde seria? Dei as costas para o carro, ignorando o conselho dela. Eu já tinha ido longe demais. Não ia abrir mão de toda a esperança de voltar. Talvez alguém achasse o carro e então me encontrasse. Eu poderia fácil e honestamente explicar o que estava fazendo aqui, para qualquer um que me resgatasse. Eu estava perdida. Tinha perdido o caminho, perdido o controle, perdido a cabeça. Eu segui o leito seco no início, deixando meu corpo entrar em seu ritmo natural de longas passadas. Não era o jeito que eu andava nas calçadas para ir e voltar da universidade. Não era exatamente o meu andar, mas era apropriado ao terreno irregular, aqui e fazia-o progredir suavemente, numa velocidade que me surpreendeu, até eu me habituar a ela. E se eu não tivesse tomado esse caminho? Perguntei a mim mesma enquanto avançava na imensidão do deserto. E se o curandeiro Fords ainda estivesse em Chicago? E se meu caminho não tivesse nos trazido para tão perto deles? Foi essa urgência, essa atração, a ideia de que Jared e Jamie pudessem estar bem aqui, em algum lugar desse vazio, que havia tornado impossível resistir ao plano insensato. Não tenho certeza, admitiu Melanie. Acho que ainda assim eu talvez tivesse tentado, mas estava com medo enquanto as outras almas estavam por perto. Ainda estou. Confiar em você poderia matá-los. Nós nos encolhemos juntas ao pensamento. Mas, estando aqui tão perto, pareceu que eu tinha de tentar. Por favor. E subitamente ela estava me fazendo um apelo, suplicando, nenhum traço de ressentimento em seus pensamentos. Por favor, não use isso para feri-los, por favor. Não quero machucá-los. Não sei se posso fazê-lo, eu preferiria... O quê? Morrer? A entregar um punhado de humanos extraviados aos buscadores? Novamente nos encolhemos diante de tal pensamento, mas minha reação à ideia a confortou, e me assustou mais que a acalmou. Quando o leito seco começou a desviar demais rumo ao norte, Melanie sugeriu que esquecêssemos o caminho plano de Freixos e pegássemos uma linha direta para Terceiro Marco. A projeção de rocha que parecia apontar como um dedo para o céu sem nuvens. Não gostei de sair do leito, assim como tinha resistido a deixar o carro. Eu poderia seguir o leito o tempo todo de volta para a estrada, e a estrada para voltar à autoestrada. Eram quilômetros e mais quilômetros, e eu levaria dias para atravessar. Mas, uma vez tendo saído do leito, eu estava oficialmente à deriva. Tenha fé, peregrina. Vamos encontrar o tio Jeb, ou ele a nós. Se ele ainda estiver vivo, acrescentei, suspirando, enquanto me afastava de meu caminho básico para o mato do deserto, que era idêntico em todas as direções. Fé não é um conceito familiar para mim. Eu não sei se acredito nisso. Confiança, então? Em quem? Você? Eu ri. O ar quente secou minha boca quando inalei. Pense só, disse ela, mudando de assunto. Talvez
Nós vejamos os dois essa noite. O desejo nos pertencia a ambas. A imagem do rosto deles, um homem e uma criança, veio de ambas as memórias. Ao andar mais rápido, eu não tive a certeza de estar completamente no comando do movimento. Ficou de fato mais quente, e depois mais quente, e mais quente ainda. O suor emplastrava meu cabelo no couro cabeludo e fazia minha camiseta amarelo clara grudar desagradavelmente em qualquer parte que encostasse. À tarde, lufadas abrasadoras de vento começaram a preocupar, soprando areia em meu rosto. O ar seco sugava todo o suor. Crestava meus cabelos e soprava minha camisa de meu corpo. Com o sal seco, os movimentos tinham uma rigidez de papelão. Continuei andando. Eu bebia água com mais frequência do que Melanie queria que eu bebesse. Ela me censurava a cada gole, ameaçando-me de que no dia seguinte eu ia querer muito mais. Mas já tinha cedido tanto hoje que não estava mais com ânimo de escutá-la. Assim, bebia quando tinha sede, que era quase o tempo todo. Minhas pernas levavam-me em frente, sem nenhum pensamento de minha parte. O rangido rítmico de meus passos fazia a música de fundo baixa e tediosa. Nada havia para ver. Cada arbusto retorcido e quebradiço parecia exatamente igual ao seguinte. A homogeneidade vazia me embalou numa espécie de torpor. A única coisa que tinha realmente consciência era da forma da silhueta das montanhas contra o céu pálido e descorado. Eu media o contorno delas a cada poucos passos, até conhecê-las tão bem que poderia desenhá-las de olhos vendados. A vista parecia estar paralisada. Eu jogava constantemente a cabeça procurando pelo quarto ponto de referência. Um grande pico em forma de abóboda, como um pedaço faltando. Uma ausência curva escavada na lateral, que Melanie só me havia mostrado pela manhã. Como se a perspectiva pudesse ter mudado desde o meu último passo. Eu esperava que a última indicação fosse aquela, pois teríamos sorte de ter chegado tão longe. Mas eu tinha a impressão de que Melanie estava escondendo mais de mim e que no fim de nossa jornada estava insuportavelmente distante. Mordisquei minhas barras de granola a tarde toda, sem perceber antes que fosse tarde demais que acabara com a última. Quando o sol se pôs, a noite caiu com a mesma velocidade que o tinha feito na véspera. Melanie estava preparada, já procurando um lugar para parar. Aqui, disse-me ela, é melhor ficar o mais longe possível da chola. Você fica agitada quando dorme. Olhei para o cacto, penugioso à luz evanescente, tão denso de espinhos, cor de osso que parecia pelagem e tremi. Você quer que eu durma no chão? Aqui? Está vendo alguma alternativa? Ela sentiu meu pânico e seu tom se suavizou como se estivesse com pena. Veja bem, é melhor que o carro. Pelo menos é plano. Está quente demais para que alguma criatura se sinta atraída pelo calor de seu corpo e... Criatura? Disse em voz alta. Criatura? Vislumbres breves, muito desagradáveis de insetos de aparência letal e serpentes enroladas passaram na minha memória. Não se preocupe. Ela tentou me acalmar, pois eu me arqueava na ponta dos pés, longe de tudo que pudesse esconder-se na areia, meus olhos vasculhando a escuridão atrás de alguma escapatória. Nada vai perturbar você, a menos que você o faça antes. Afinal, aqui você é maior do que qualquer outra coisa. Outro flash de memória. Desta vez, um canino carniceiro, um coiote, passou rapidamente nas nossas memórias. Perfeito, eu resmunguei, acocorando-me, apesar de ainda estar com medo do chão negro abaixo de mim. Morta por cães selvagens. Quem teria pensado que eu fosse acabar tão trivialmente? Que anticlímax! A besta de garras afiadas do planeta das plumas. Tudo bem. Pelo menos haveria alguma dignidade em ser morta por ela. O tom de resposta de Melanie me fez imaginá-la revirando os olhos. Deixe de ser criança.
Nada vai comer você. Agora se deite e trate de descansar um pouco. Amanhã vai ser mais difícil que hoje. Obrigada pela boa nova, rosnei. Ela estava se tornando uma tirana. Isso me fez pensar na máxima humana. Você dá a mão e logo querem o braço. Mas eu estava mais exausta do que tinha percebido, e enquanto me ajeitava contrariada no chão, percebi que era impossível não me deitar na terra áspera, pedregosa, e deixar meus olhos se fecharem. Pareceu apenas que uns minutos haviam se passado, quando a manhã rompeu, radiante de cegar e já quente o bastante para me fazer suar. Eu estava coberta por uma crosta de terra e pedras quando acordei. Meu braço direito estava preso sobre mim e tinha perdido a sensibilidade. Sacudi o formigamento e estendi a mão para pegar a água. Melanie não aprovou, mas a ignorei. Procurei a garrafa vazia, Procurei a garrafa vazia até a metade, em que tinha bebido por último, revolvendo as cheias e as vazias, até que comecei a perceber um padrão. Com um senso de alerta aumentando lentamente, comecei a contar. Contei 2 vezes. Havia 2 vezes mais garrafas vazias do que cheias. Eu já tinha usado mais da metade de meu suprimento de água. Eu disse que você estava bebendo demais. Não respondi, mas deixei a bolsa de lado, sem beber. Senti minha boca péssima, seca, areenta e com gosto de bile. Tentei ignorar. Tentei parar de passar a lixa de areia que era minha língua nos dentes, também areentos, e comecei a andar. Meu estômago ficou mais difícil de ignorar do que a boca à medida que o sol levantava e ficava mais quente acima de mim. Ele se retorcia e contraía em intervalos regulares, antecipando refeições que não se materializavam. À tarde, minha fome tinha passado de desconfortável para dolorosa. Isso não é nada, lembrou-me Melanie perversamente. Já passamos muito mais fome. Você passou, respondi. Eu não estava afim de ser plateia das memórias dos sofrimentos dela justo agora. Eu estava começando a me desesperar quando chegaram boas notícias. Ao virar a cabeça para o horizonte num movimento indiferente de rotina, a forma bulbosa da abóboda saltou para mim do meio de uma linha setentrional de pequenos picos. A parte que faltava era apenas uma denteação vaga desse ponto de vista. Estamos bastante perto, decidiu Melanie, tão entusiasmada quanto eu de estar fazendo algum progresso. Virei para o norte ansiosamente, meus passos se alongando. Preste atenção na próxima. Ela lembrou de outra formação para mim e comecei imediatamente a esticar o pescoço e virar a cabeça, apesar de saber que era inútil procurar tão cedo. Essa próxima formação estaria a leste. Norte, depois leste, depois norte novamente. Este era o padrão. O ânimo de ter achado outro marco me manteve em movimento apesar do desgaste crescente de minhas pernas. Melanie me encorajava a prosseguir, entoando estímulos quando eu desacelerava, pensando em Jared e Jamie quando eu ficava apática. Meu progresso era constante e eu esperava até Melanie aprovar cada gole de água, mesmo que o interior de minha garganta desse a impressão de estar formando bolhas. Eu tinha de admitir que estava orgulhosa de ser tão forte. Quando a estrada de terra apareceu, foi como um prêmio. Acelerei rumo ao norte, a direção para onde já estava indo, mas Melanie estava assustadiça. Não estou gostando, insistiu ela. A estrada era apenas uma linha pálida cruzando os arbustos, definida apenas por sua textura mais lisa e a ausência de vegetação. Marcas antigas de pneus faziam uma dupla depressão, centrada na pista única. Quando for para o lado errado, a gente sai da estrada. Eu já estava andando no meio das marcas. É mais fácil que ficar zigue-zagueando entre creosotos e prestando atenção em cholas.
Ela não respondeu, mas a inquietação dela fez eu me sentir um pouco paranoica. Continuei a procurar pela formação seguinte. Um M perfeito, dois cumes vulcânicos emparelhados. Mas também observava o deserto à minha volta com mais cuidado do que antes. Como estava prestando mais atenção, notei uma mancha cinza ao longe muito antes de poder entender o que era. Perguntei-me se meus olhos não estariam me enganando e pisquei para tirar a poeira que os anuviava. A cor parecia errada para uma rocha e a forma demasiado sólida para uma árvore. Estreitei os olhos na claridade, fazendo adivinhações. Então pisquei uma vez e, de repente, a mancha ganhou um formato estruturado, mais próximo do que eu havia pensado. Era uma espécie de casa em construção, pequena e descorada pelo tempo, num tom baço de cinza. A onda de pânico de Melanie me fez saltar da estreita faixa para a súbita proteção do mato ralo. Espere, disse-lhe. Tenho certeza de que está abandonada. Como é que você sabe? Ela estava resistindo tão vigorosamente que precisei me concentrar em meus pés antes de poder movê-los para frente. Quem viveria aí? Nós, almas, vivemos para a sociedade. Ouvi a ponta de amargura na minha explicação e soube que vinha de onde eu agora estava, física e metaforicamente no meio do nada. Porque eu não pertencia mais à sociedade das almas? Porque me sentia como se não quisesse pertencer a ela? Algum dia eu realmente fizera parte da comunidade que deveria ser a minha, ou era a razão por trás de minha longa linha de vidas em transição? Será que eu sempre havia sido uma aberração, ou isso era algo que Melanie estava fazendo comigo? Esse planeta me mudou ou revelou o que eu realmente era? Melanie não teve paciência com a minha crise pessoal. Ela queria ficar tão longe daquela construção quanto possível. Os pensamentos dela puxaram e se enroscaram nos meus, tirando-me de minha introspecção. Acalme-se, ordenei, tentando concentrar os meus pensamentos, separá-los dos dela. Se há alguma coisa que realmente viva aqui, seria humano. Pode confiar em mim sobre isso. Não existem coisas como eremitas entre as almas. Talvez o seu tio Jeb. Ela rejeitou o pensamento asperamente. Ninguém poderia sobreviver tão abertamente assim. Sua espécie procurou resistência exaustivamente. Quem quer que tenha vivido aqui, ou fugiu, ou virou um de vocês. O tio Jeb teria um esconderijo melhor. E se quem viveu aqui virou um dos nossos, garanti-lhe, então partiu e deixou o lugar. Só um humano viveria desse modo. Fui baixando a voz até calar, subitamente com medo também. O que foi? Ela reagiu intensamente ao meu medo, paralisando-nos no lugar. Ela escaneou meus pensamentos, procurando o que eu tinha visto e que me perturbava. Mas eu não tinha visto nada de novo. Melanie, e se houver humanos aí? Não o tio Jeb, Jared e Jamie. E se outros nos encontrarem? Ela absorveu a ideia lentamente, pensando até concluir. Você tem razão. Eles nos matariam imediatamente, é claro. Tentei engolir, para lavar o gosto de terror de minha boca seca. Não haveria mais ninguém. Como poderia haver? Refletiu ela. Sua espécie ocupou tudo. Só alguém já escondido teria tido uma chance. Então, vamos lá verificar. Você tem certeza de que não há nenhum de vocês? Tenho certeza de que não há nenhum de nós. Talvez podemos achar alguma coisa que nos ajude, algo que possamos usar como arma. Estremeci ao pensamento dela de facas afiadas e ferramentas longas que pudessem ser usadas como porrete. Nada de armas. Urk, como foi que criaturas tão moloides nos derrotaram? Segredo e número maior. Qualquer um de vocês, mesmo seus jovens, é 100 vezes mais perigoso do que nós. Mas vocês são como um cupim num formigueiro. Há milhões de nós, todos trabalhando juntos em perfeita harmonia, rumo à nossa meta.
Outra vez, ao descrever a unidade, tive a sensação inescapável de pânico e desorientação. Quem era eu? Nós nos mantivemos perto dos arbustos de creosoto, enquanto nos aproximávamos da pequena estrutura. Parecia ser uma casa, apenas uma pequena cabana à beira da estrada, sem nenhuma indicação de qualquer outro propósito. A razão de sua localização aqui era um mistério. O lugar não tinha nada a oferecer, exceto vazio e calor. Não havia nenhum sinal de habitação recente. A moldura da porta jazia escancarada, sem porta, e só uns poucos cacos de vidro se agarravam às molduras vazias das janelas. A poeira tinha se juntado na soleira da porta e transbordado para dentro. As paredes cinzentas e desgastadas pareciam inclinar-se para fugir do vento, como se aqui ele soprasse sempre na mesma direção. Consegui conter minha ansiedade ao caminhar hesitantemente para o umbral vazio da porta. Devemos estar tão sozinhas aqui quanto estivemos o dia inteiro hoje e ontem. A sombra que a entrada prometia me puxou, superando meus medos com seu apelo. Eu ainda mantinha a atenção concentrada, mas meus pés seguiam adiante a passos rápidos e seguros. Disparei através da porta, deslocando-me rápido para um dos lados, para ter uma parede atrás das costas. Foi um gesto instintivo, produto dos dias de explorações de Melanie em busca de comida. Fiquei paralisada lá, fragilizada pela cegueira, esperando meus olhos se ajustarem. A pequena cabana estava vazia como sabíamos que estaria. Dentro não havia mais sinais de ocupação do que fora. Uma mesa quebrada inclinava-se de suas duas pernas boas, no meio do cômodo, com uma cadeira metálica enferrujada ao lado. Pedaços de concreto apareciam pelos grandes buracos do tapete gasto. Encardido. Uma kitnet se alinhava à parede com uma pia enferrujada, uma fileira de armários. Alguns sem portas, e um refrigerador à altura da cintura que estava aberta, revelando suas negras e entranhas mofadas. Havia um estrado de sofá encostado à parede, sem almofada. Ainda emoldurado acima do sofá, havia uma ilustração de cães jogando pôquer. Acolhedor, pensou Melanie, aliviado bastante para ser sarcástica. Tem mais decoração do que o seu apartamento. Eu já estava indo para a pia. Pode sonhar, acrescentou Melanie prestimosamente. É claro, seria desperdício ter algo corrente nesse lugar isolado. As almas controlavam detalhes como esse melhor do que esqueceriam tamanha anormalidade. Ainda assim, eu tinha que girar as torneiras antigas. Uma partiu-se em minha mão, completamente enferrujada. Voltei-me em seguida para os armários, ajoelhando-me no tapete sórdido para examinar o interior com cuidado. Inclinei-me para trás e abri a porta, com medo de poder estar perturbando um dos bichos venenosos do deserto em seu covil. O primeiro estava vazio, sem fundo, de modo que pude ver as tábuas da parede externa. O seguinte não tinha portas, mas dentro havia uma pilha de jornais velhos, cobertas de poeira. Peguei um deles, curiosa, sacudindo a poeira para o chão, ainda mais empoeirado, e li a data. É tempo dos humanos, observei. Não que eu apreciasse a data para saber disso. Homem mata a filha de 3 anos no fogo. Gritou-me a manchete, acompanhada por uma fotografia de uma angelical criança loura. Não era a primeira página. O horror ali detalhado não era tão medonho a ponto de ter prioridade de cobertura. Abaixo havia o rosto de um homem procurando pelos assassinos da mulher e dos 2 filhos, 2 anos antes da data da publicação. A história era sobre a possibilidade de ele ter sido visto no México. 2 pessoas mortas e 3 feridas no acidente de carro causado por bebedeira. Uma investigação de fraude e assassinato sobre o suposto suicídio de um eminente banqueiro local. Uma confissão anulada liberando um molestador de crianças assumido. Animais de estimação achados mortos numa lata de lixo. Eu me encolhi, empurrando o jornal para longe, e voltei ao armário escuro.
Eram exceções, não a regra, pensou Melanie calmamente, tentando impedir que o horror recente de minha reação se infiltrasse em suas recordações daqueles anos, recolorindo-as. Está vendo? Por que achamos que poderíamos ser capazes de fazer melhor? Como foi possível termos suposto que talvez vocês não merecessem todas as coisas excelentes desse mundo? A resposta dela foi corrosiva. Se queriam purificar o planeta, vocês podiam tê-lo explodido. A despeito do que sondam seus escritores de ficção científica, nós simplesmente não temos tecnologia. Ela não achou a minha piada engraçada. Além disso, acrescentei, fazê-lo seria um tremendo desperdício. É um planeta admirável, exceto esse deserto indescritível, é claro. Foi assim que eu compreendi que vocês estavam aqui, sabia? Disse ela, pensando nas manchetes repugnantes outra vez. Quando o noticiário das 8 tornou-se nada mais que histórias inspiradas de interesse humano, quando pedófilos e drogados começaram a fazer fila nos hospitais para se entregarem, quando tudo se metamorfoseou na Mayberry, do programa da Andy Griffin. Foi aí que eu saquei a mão de vocês. Que mudança terrível, disse secamente, voltando-me para o armário seguinte. Puxei a porta que estava dura de mover e encontrei a cornucópia. Biscoitos, gritei, pegando a caixa desbotada e meio amassada de saltinetes. Havia outras atrás, que pareciam ter sido pisoteadas. Twinks, exultei. Olhe, incitou Melanie, apontando um dedo mental para 3 garrafas empoeiradas de avejante, bem no fundo do armário. O que você quer branquear? Perguntei, já atacando o pacote de biscoitos. Jogar nos olhos de alguém? Ou quebrar a cabeça com a garrafa? Para meu encanto, os biscoitos, embora reduzidos a migalhas, ainda estavam dentro de seus envelopinhos de celofane. Abri um e comecei a revirar as migalhas na boca, engolindo-as apenas parcialmente mastigadas. Não havia como colocá-las no estômago rápido bastante. Abra uma garrafa e cheire, instruiu ela, ignorando meu comentário. Era assim que meu pai estocava água na garagem. Os resíduos da água sanitária não deixam a água desenvolver nada. Num minuto. Acabei um envelope de migalhas e comecei o outro. Estavam muito velhas, mas, comparadas ao gosto de minha boca, eram ambrosia. Quando terminei o terceiro, tomei consciência de que o sal estava queimando as rachaduras em meus lábios e nos cantos da boca. Tirei com esforço uma das garrafas de alvejante, esperando que Melanie estivesse certa. Meus braços estavam fracos e flácidos, quase incapazes de levantá-las. Aquilo nos preocupou a ambas. Até onde já se deteriorara a nossa condição? Até onde teríamos capacidade de ir? A tampa da garrafa estava tão apertada que me perguntei se não havia se fundido no lugar. Finalmente, porém, consegui girá-la e tirá-la com os dentes. Cheirei o gargalo com cuidado, sem desejar especificamente desmaiar por causa de possíveis emanações de alvejante. O odor químico era muito leve. Cheirei mais fundo. Era água, definitivamente. Estagnada, passada, mas água ainda assim. Tomei um pequeno gole. Não era a corrente fresca da montanha, mas molhava. Comecei a beber avidamente. Ei, calma, advertiu Melanie, e fui obrigada a concordar. Tivemos sorte naquele esconderijo de mantimentos, mas não fazia sentido esbanjar. Além disso, eu queria alguma coisa sólida, agora que a queimadura de sal tinha aliviado. Voltei-me para o pacote de Twinks e lambi 3 dos biscoitos amassados de dentro de suas embalagens. O último armário estava vazio. Assim que as pontadas de fome aliviaram um pouco, a impaciência de Melanie começou a vazar para meus pensamentos. Sem sentir resistência desta vez, rapidamente coloquei meus espólios na bolsa, jogando as garrafas de água vazia na pia
para abrir espaço. Os frascos de alvejante eram pesados, mas seu peso era reconfortante. Significava que eu não me deitaria no chão do deserto para dormir com sede e com fome novamente esta noite. Com a energia do açúcar começando a zunir nas minhas veias, retornei à tarde clara.